11. Nos itens 14, seriam os itens 14 e 15. Mas, como eu estava falando para o Aulos, eu tive um pequeno contratempo e eu acho que a gente não vai conseguir chegar no item 15. Eu acabei desenvolvendo também muito algumas reflexões sobre o item 14. Então, nós vamos provavelmente deixar o item 15 para a semana que vem. E aí, a primeira reflexão que eu coloco aqui sobre esse item 14 do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo é uma das máximas que a gente escuta muito, que a gente lê muito, que Allan Kardec trouxe para a gente, que é essa: fora da caridade não há salvação. E aí a gente pode pensar sobre o item 14, que é esse: caridade para com os criminosos. Muitas vezes a gente restringe a palavra caridade para só um ato, o ato da gente ofertar, da gente distribuir bens materiais. A gente, né, dá esmola para aquela criança que precisa, para aquela pessoa que passa na porta da nossa casa muitas vezes, da gente ofertar o alimento para a casa espírita ou para algum lar que a gente convive, que a gente conhece. Mas a caridade, ela tem uma profundidade muito maior do que isso, muito maior do que a caridade material. E a caridade material, ela é mais fácil da gente fazer, da gente executar. Então, vamos seguindo aí. Então, o capítulo 11, o item 14 diz sobre a caridade para os criminosos. Eu coloquei aqui duas definições sobre o perdão. Então, a gente pode ler sobre o perdão, que o perdão é um processo mental ou espiritual de cessar o sentimento de ressentimento ou raiva contra outra pessoa ou contra si mesmo, decorrente de uma ofensa percebida, diferenças, erros ou fracassos, ou cessar a exigência de castigo ou restituição. Dentro da doutrina espírita, a gente vê o perdão como uma concessão indefinida, como disse Jesus, 70 vezes, 7 vezes, de oportunidades para que o ofensor se arrependa, o pecador se recomponha, o criminoso se libere do mal e se erga, redimido para a ascensão luminosa. Então, nós temos aqui dois tipos de definições que a gente pode entender sobre essa palavra, que é uma palavra que tem um peso bem grande, dentro até da oração que a gente muitas vezes faz no nosso dia a dia, na nossa rotina, e é onde a gente pede para ser perdoado, como nós perdoamos também, né? Isso é uma parte muito importante da oração do Pai Nosso. Para o Divaldo Pereira Franco, o perdão é um importante passo para a evolução. Perdoar não significa esquecer, mas sim não querer revidar. E o perdão é treinamento. Eu acho que é muito, muito interessante esses três significados, essas três coisas que o Divaldo usa dentro da vida dele, como passo mesmo, né, na nossa evolução, e é o fato da gente não esquecer. Muitas vezes a gente acha que a gente tem que perdoar e esquecer, conviver com a pessoa, querer amar de um jeito mais fraternal, mas se a gente não consegue, o que a gente vai fazer? Como que a gente pode lidar com isso? Então, eu acho que começando por aqui, a gente não esquecer, mas pelo menos não revidar, eu acho que já é um passo bem importante. E é treinamento. Muitas vezes a gente acha difícil superar algumas coisas, mas a gente tem que tentar. A gente tem que treinar o nosso espírito
para isso. O item 14, então, ele começa o seguinte, vamos lá. Entrando agora, então, no item. A verdadeira caridade constitui um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Completa fraternidade deve existir entre os verdadeiros seguidores da sua doutrina. Deveis amar os desgraçados, eu coloquei aqui infelizes, né, que é um dos sinônimos da palavra, os criminosos como criaturas de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se arrependerem, como também a vós, pela falta que cometeis contra a sua lei. Considerai que sois mais repreensíveis, mais culpados do que aqueles a quem negardes perdão e comiseração, pois, as mais das vezes, eles não conhecem Deus como o conheceis, e menos lhe será pedido do que a vós. Então, aqui, o que vem passar para a gente? O que começa esse item 14? Falando que eles serão perdoados se arrependerem, como também a nós, quando a gente comete as nossas faltas contra a lei. E muitas vezes nós medimos os outros, os criminosos, no caso aqui, pela nossa régua, do nosso entendimento. Mas será que a maioria deles possuem o entendimento que nós possuímos? Possuem aqui, ó, essa bagagem que a gente já tem, né, que a gente traz dentro da nossa consciência, do que é certo e do que é errado? Será que eles têm, a maioria das vezes? Vamos ler mais um pouquinho para a gente entender isso. Não julgueis. Ó, não julgueis absolutamente, meus caros amigos, porquanto o juízo que proferirdes ainda mais severamente vos será aplicado, e precisais de indulgência para os pecados em que sem cessar incorreis. Ignorais que há muitas ações que são crimes aos olhos do Deus de pureza, e que o mundo nem sequer como faltas leves considera? Olha que interessante aqui. Então, fala sobre isso mesmo, sobre o peso muitas vezes que a gente atribui a certas coisas que nós, às vezes, cometemos, ou cometemos no dia a dia, ou cometemos no passado, e que às vezes o mundo não leva aquilo como falta tão grave, como muitas vezes a gente julga o outro por algum crime, por alguma coisa que ele cometeu. E a gente ainda se esquece que nós precisamos do perdão de Deus também. Que nós precisamos da indulgência das pessoas também. E muitas vezes a gente comete atos no calor do momento, muitas vezes nós cometemos atos levados por algum tipo de sentimento que não é um sentimento tão fraterno, como o egoísmo, por exemplo, como ciúmes, né? E que muitas vezes, de cabeça fria, na nossa rotina normal, da gente estar equilibrado, muitas vezes aquilo nem passaria pela nossa cabeça, mas que por algum motivo, talvez um dia nós cometemos no passado ou cometeremos no futuro. Então, a caridade para com os criminosos não é a caridade da gente perdoar e não julgar, não deixar a justiça dos homens julgar e a justiça divina julgar. A caridade para com os criminosos é a gente não apontar o dedo mesmo. Né? Porque quando a gente aponta um dedo para as outras pessoas, nós temos três apontados para nós. E muitas vezes a gente carrega coisas na nossa vida que as outras pessoas não conhecem, que as outras pessoas não sabem, que a gente tem aquele tipo de engano, de erro, e a gente aponta o dedo para o outro, pelo que o outro está mostrando, pelo que a gente descobre que o outro cometeu, que o outro fez. Então, a caridade para os criminosos começa aqui, da gente não apontar o dedo, da gente tentar, muitas vezes, entender ou, pelo menos, não julgar de uma forma
terrena, de uma forma passional. Então, a caridade sublime que Jesus ensinou também consiste na benevolência, e isso é a benevolência. A gente, às vezes, escutar o que o outro tem a dizer, esperar o que está acontecendo, porque muitas vezes no calor do momento a gente se deixa levar pelo sentimento, pela violência. Quantas vezes a gente já ouviu falar de crimes que aconteceram, de pessoas que foram julgadas por outras pessoas que não tinham, né, o preparo para julgar o próximo, e aí a gente vê que acontece como, por exemplo, as pessoas, elas acabam machucando o próximo, fazendo justiça com as próprias mãos, e depois se descobre que aquela pessoa, por exemplo, não tinha cometido aquele crime, que tinha havido ali algum engano. Então isso é muito difícil. Quando a gente se iguala, quando a gente, por exemplo, comete esse tipo de atrocidade, que é fazer justiça com as próprias mãos, a gente se iguala aos criminosos mais perversos. A gente não está dando chance para o outro ter o julgamento dentro dos olhos da justiça. Isso é muito triste. A gente acaba sendo tomado, de repente, por uma violência no calor das emoções. A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação que aditeis. Então, é como eu estava dizendo, dar a esmola, dar o bem material é o mais fácil. Muitas vezes a gente faz isso até como maneira da gente tentar se sentir melhor perto das coisas que a gente sabe que a gente tem que fazer, mas que a gente, de repente, não tem tempo, ou que a gente não consegue colocar aquilo em ação. Então, a gente acaba, muitas vezes, quem pode, dando essa esmola material. Mas essa é a mais fácil, e ela não é a única que Deus, que a espiritualidade, que Jesus espera da gente. Não, não é apenas isso que Deus exige de vós. A caridade sublime que Jesus ensinou também consiste na benevolência de que useis sempre e em todas as coisas para com o vosso próximo. Podeis ainda exercitar essa virtude sublime com relação a seres para os quais nenhuma utilidade terão as vossas esmolas, mas que algumas palavras de amor, de consolação, de encorajamento conduzirão ao Senhor. Então é isso. Muitas vezes a gente precisa, os nossos irmãos, aqueles que estão caídos, né, que estão passando por situações difíceis, que estão muitas vezes solitários, presos a alguma coisa, que estão empurrando para baixo, muitas vezes eles precisam disso, eles precisam de uma única palavra, de um gesto, mas é o mais difícil que a gente faz, né? Muitas vezes a gente não tem esse olhar de ver o outro na sua plenitude, de ver o que ele está passando, o que ele está sentindo. É bem difícil, e essa é a caridade mais exigida do Consolador, né, de Jesus. Estão próximos os tempos, digo-lhes ainda, em que nesse planeta reinará a grande fraternidade. A lei do Cristo regerá os homens, única que servirá de freio e de esperança, conduzindo as almas às moradas ditosas. Amai-vos, pois, como filhos do mesmo Pai. Não estabeleçais diferenças entre os outros infelizes, porquanto quer Deus que todos sejam iguais, a ninguém desprezeis. Permite Deus que entre vós se achem grandes criminosos, para que vos sirvam de ensinamento. Em breve, quando os homens se conduzirem pelas verdadeiras leis de Deus, já não haverá necessidade desses ensinos. Todos os espíritos impuros e revoltados serão dispersados nos mundos inferiores, em harmonia com seus pendores. Então, a gente tem que lembrar, lendo essa passagem aqui, que nem todas as pessoas que estão encarnadas no planeta Terra estão no mesmo nível evolutivo, que muitas são superiores e muitas são inferiores ao que a gente acha que é certo. E que eles estão lutando muitas vezes contra grandes tendências que eles trouxeram de outras vidas e que muitas vezes foi lhe dado
a última chance aqui nesse planeta. Nós estamos mudando, né? O nosso planeta está mudando de vibração, está mudando de fase, está saindo, né? Está numa transição, está saindo de um momento para entrar em outro. Então, nós sabemos disso. Nós sabemos que muitos espíritos que estão junto de nós, eles estão passando por grandes dificuldades, porque eles têm essas tendências ainda muito arraigadas dentro deles. E eles são espíritos impuros e revoltados, que eles, mas mesmo assim eles sabem, né? Eles têm a lei de Deus dentro das suas consciências, mas eles muitas vezes não conseguem superar essas dificuldades e que eles terão aquilo que lhe é reservado. Então, porque existe, né, a justiça divina, existe a lei de causa e efeito. Tá? Então, Deus permite, eu achei isso aqui incrível, que Deus permite que se achem os criminosos no meio de nós para que nos sirvam de ensinamento, para que nós possamos olhar aquilo e aprender o que não devemos fazer, que caminho não devemos seguir. Deveis a esse de que vos falo socorro, o socorro das vossas preces. Então, se a gente não consegue ajudar de uma maneira, muitas vezes, ali, né, com o perdão real, nós temos que ajudar com as nossas preces, com aquela caridade mais difícil. Eis a verdadeira caridade. Não deveis dizer de um criminoso, é um miserável, deve ser extirpado da terra. A morte que se lhe inflige é muito branda para uma criatura dessa espécie. Nós sabemos ainda que existem países nos dias de hoje que ainda existe a pena de morte, que eles tratam muitas vezes os criminosos dessa maneira. E aí? O que a gente pode falar disso? Será que o ser humano ele está restrito a alguns atos que ele faz? Será que o ser humano não tem dentro dele aquele desejo e a força para mudar realmente quando ele entende, quando ele adquire um conhecimento? Será que todo crime tem que ser resolvido dessa maneira? Será que a gente está matando o criminoso ou será que a gente está matando o crime? Isso será que ajuda com que não, outras pessoas não façam mais aquilo? É um assunto difícil, é um assunto que muitas vezes a gente se vê muito confuso sobre o que a gente pode pensar, porque às vezes a gente também não está na pele daquela pessoa que passou por aquilo. Não só do criminoso, mas muitas vezes da pessoa que foi a vítima. Não, não é assim que deveis falar. Pensai no vosso modelo que é Jesus, que diria ele se visse esse infeliz ao seu lado? E Jesus viu, né, dois criminosos ao lado dele quando ele morreu, quando ele foi crucificado. Ele não foi crucificado ao lado de duas pessoas inocentes, como ele era. Ele foi crucificado ao lado de dois criminosos. E ele perdoou os criminosos. Havia de lastimá-lo, considerá-lo como um doente muito necessitado e lhe estenderia a mão. Não podeis, na verdade, fazer o mesmo, mas pelo menos podeis orar por ele, dar-lhe assistência espiritual durante os instantes que ainda deve permanecer na terra. O arrependimento pode tocar-lhe o coração se orardes com fé. É vosso próximo, como o melhor dentre os homens. Sua alma transviada e revoltada foi criada como a vossa para se aperfeiçoar. Para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lamaçal e orai por ele. Então, acho que aqui deixa bem claro qual que é a nossa posição perante um irmão criminoso, perante um irmão que muitas vezes faz algum ato que não é um ato de bondade, que ele, como disse aqui Jesus, a gente tem que considerar um doente muito necessitado, que precisa muitas vezes da nossa oração. Então vamos lá, eu separei 3 passagens que eu achei que são assim bem importantes para a gente
ler novamente e refletir sobre elas. Então, Deus permite que entre vós se achem grandes criminosos, para que vos sirvam os ensinamentos. Em breve, quando os homens se encontrarem submetidos às verdadeiras leis de Deus, já não haverá necessidade desses ensinos. E todos os espíritos impuros e revoltados serão relegados para os mundos inferiores, de acordo com as suas inclinações. Então, a Terra ainda é um país, um planeta que ainda precisa desses criminosos, porque o planeta ainda passa por uma vibração ainda que não atingiu uma vibração que não permite mais esse tipo de criminosos entre nós, que não mais permite esse tipo de pensamento, esse tipo de violência. E todos eles, todos esses espíritos que ainda são impuros e revoltados, eles terão, não é o castigo, mas eles terão serão levados, né? Eles serão muitas vezes, eles reencarnarão em outros mundos inferiores, diferentes do que eles estão hoje, por exemplo, que eles têm a oportunidade muitas vezes de praticar o bem. Então nós temos que ter caridade para com todos os irmãos, com todos aqueles, com todos os criminosos que muitas vezes fizeram, né, algum tipo de crime, algum tipo de ação maléfica contra as outras pessoas? Sim, a benevolência, a indulgência para as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Então, nós temos que ser benevolentes, indulgentes e perdoar a todos, sem exceção. E como diz aqui o Divaldo, perdoar não significa esquecer, mas não querer revidar aquilo que a pessoa fez. Então, muitas vezes, não querer fazer o olho por olho, dente por dente. Nós já passamos dessa fase. Querer pagar o mal com o mal. Querer, muitas vezes, a agressão, a morte, como diz aqui no estudo, no item 14. A caridade para os criminosos. Considerais que sois não são mais repreensíveis, mais culpados do que aquele a quem negardes o perdão e a consideração? Então, muitas vezes a gente nega o perdão e a consideração aos outros. Nós julgamos, nós colocamos muitas vezes os outros como grandes criminosos, mas será que nós também não somos? Ou será que nós também não fomos em algum momento da vida? Ou será que a gente também um dia não será? Então, isso é uma coisa que a gente tem que refletir. Pois às vezes, eles não conhecem a Deus como conheceis, e muito menos lhe será pedido do que de vós. Então, é aquele tal negócio. Muito será cobrado a quem muito foi dado. Então, a partir do momento que a gente conhece as leis de vida, as leis divinas, que a gente tem noção do certo e do errado, nós seremos muitas vezes mais cobrados do que os criminosos que muitas vezes vão fazer crimes, vão cometer atos piores que nós, mas que não tiveram, de repente, a oportunidade de conhecer, de saber, de ter aquilo dentro dele como um grande erro. Daí, quando eu li isso sobre a caridade para os criminosos e sobre muito menos lhe será pedido do que de vós, eu lembrei muito do escândalo, da passagem que fala sobre o escândalo, que ai de quem causar o escândalo. E aí eu trouxe ela aqui para a gente relembrar, porque fala, eu separei aqui, que Deus permite entre vós se achem os criminosos para que vos sirvam os ensinamentos. Então, até isso serve, né, nada se perde, até isso é base para o aprendizado do resto das pessoas. Então, nessa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 8, item 11, diz o seguinte: ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos, mas ai do homem porque o escândalo venha. Tende muito cuidado em não desprezar um destes pequenos.
Declaro-vos que seus anjos no céu veem incessantemente a face do meu Pai que estás nos céus, porquanto o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Se a vossa mão ou o vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida tendo um só pé ou uma só mão, do que terdes dois e serdes lançado no fogo eterno. Se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Melhor para vós será que entreis na vida tendo um só olho, do que terdes dois e serdes precipitados no fogo do inferno. Então, aqui fala muito sobre as tendências, as más tendências que nós carregamos dentro de nós, e sobre o escândalo, sobre os crimes, sobre as coisas horríveis que ainda acontecem no nosso plano. Que Deus não quis, Deus não criou o mal. O homem que muitas vezes esquece do bem e pratica certos atos que são considerados escândalos. Então, ai de quem pratica o escândalo. Com certeza, essas pessoas, esses espíritos terão a hora do ajuste. E muitas vezes terá que ser desse jeito. Se a vossa mão ou o vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Tá? Então, muitas vezes a gente não entende porque certas coisas acontecem, mas aquilo é para o bem daquela pessoa, daquele espírito, para que de repente ele não possa causar mais mal do que ele já causou em outro momento. Segundo Jesus, o escândalo seria o tropeço, o mau exemplo, princípios falsos, abusos do poder, em suma, tudo o que de mal o homem pudesse fazer. Com isso, poderíamos alterar a frase para: ai do mundo por causa do mal, pois é necessário que venha o mal, mas ai do homem por quem o mal venha. Então, como eu disse para vocês, o mal não foi criado por Deus, não é uma lei divina. O mal é a ausência do bem, mas ai daquele que traz o mal para o mundo. E é preciso que haja o escândalo no mundo, disse Jesus, porque imperfeitos como são na terra, os homens se mostram propensos a praticar o mal, e porque árvores más só maus frutos dão. Deve-se, pois, entender por essas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens, e não que haja para estes a obrigação de praticá-lo. Então, aqui eu também achei incrível essa reflexão aqui sobre essa passagem sobre o escândalo, que o mal, ele muitas vezes, ele é fruto da imperfeição do homem, é uma tendência que o homem e o espírito carrega dentro dele, mas não é por isso também que ele tem que praticá-lo, que ele tem o livre-arbítrio. E à medida que ele vai evoluindo, à medida que ele vai reencarnando, que ele vai passando por diversas situações, ele vai tendo forças para resistir ao escândalo, para resistir ao mal, para resistir a essa tendência. É necessário que o escândalo venha, porque estando em expiação na terra, os homens se punem a si mesmos pelo contato com seus vícios, cujas primeiras vítimas são eles próprios e cujos inconvenientes acabam por compreender. Quando estiverem cansados de sofrer devido ao mal, procurarão remédio no bem. A reação desses vícios serve, pois, ao mesmo tempo, de castigo para uns e de provas para os outros. É assim que do mal tira Deus o bem e que os próprios homens utilizam as coisas más ou as escolhas. É incrível essa reflexão sobre isso, né? Então, mesmo dentro do mal, Deus consegue tirar o bem. Deus consegue fazer com que aquilo sirva para o aprendizado, para que aquilo sirva para fortalecer contra os vícios, contra aquelas expiações que aquele espírito milenar traz dentro dele, de outras eras. E os vícios, eles são culpados muitas vezes por esses escândalos, muitas vezes o uso do álcool, muitas vezes o uso das drogas, acaba que deixa essa tendência mais
aparente naquele momento. Mas isso também é culpa daquele homem, daquele espírito que não conseguiu superar, que não conseguiu ter o domínio sobre esse vício e que ele um dia também acaba por descobrir e compreender os inconvenientes desses atos que ele produz contra ele próprio ou contra o próximo. Sendo assim, dirão, o mal é necessário e durará sempre. Porquanto, se desaparecesse, Deus se veria privado de um poderoso meio de corrigir os culpados. Logo, é inútil cuidar de melhorar os homens. Deixando, porém, de haver culpados, também desnecessários se tornariam quaisquer castigos. Suponhamos que a humanidade se transforme e passe a ser constituída de homens de bem. Nenhum pensará em fazer mal ao seu próximo e todos serão ditosos para serem bons. Tal a condição dos mundos elevados, da onde o mal já foi banido. Tal virá a ser a da terra quando houver progredido bastante. Mas, ao mesmo tempo em que alguns mundos se adiantam, outros se formam povoados de espíritos primitivos e que, além disso, servem de habitação, de exílio e de instância expiatória a espíritos imperfeitos, rebeldes, obstinados no mal, expulsos de mundos que se tornaram felizes. Então, esses espíritos, é chegada a hora deles perceberem que o mal que eles carregam dentro deles tem que ser extirpado, porque a terra, a condição da terra, ela já está mudando, como eu disse, e um dia a terra será como esses mundos elevados, aonde o mal será banido. Mas para isso exige uma mudança geral, uma mudança de todos os espíritos que estão reencarnados e que reencarnarão ao longo dos tempos, agora à frente. Mas com certeza um dia a terra será, o mal desaparecerá. E Deus não precisará mais usar isso como meio de corrigir os culpados. O próprio Espírito carregará isso como erro, como uma tendência ruim, e ele tentará não usar aquilo, não praticar esses crimes, praticar o mal. A caridade ensinada, ela melhora os ouvidos, e a caridade praticada aprimora os corações. Emmanuel. Então, como a gente falou sobre os mundos inferiores e superiores, há muitas moradas na casa do meu pai. Então, os criminosos, aqueles que não se arrependerem, que não conseguirem mudar, melhorar essas tendências ruins que eles carregam dentro de si, eles terão que reencarnar em mundos inferiores, que será exílio e instância expiatória para esses espíritos, para que eles consigam aprender, consigam se arrepender de tanto mal que eles praticaram aos outros. E aqui eu vou mostrar uma passagem do Consolador, que Emmanuel explica por que Jesus aconselhou perdoarmos 70 vezes 7, quando nos fala que a Terra é um plano de experiências e resgates, por vezes bastante penosos. E aquele que se sinta ofendido por alguém não deve esquecer que ele próprio pode errar também 70 vezes 7 vezes. Tá? Então, é aquela caridade de que Divaldo falou, sobre o perdão, e o perdão incansável, que muitas vezes a gente também necessita desse perdão. Eu achei essa imagem aqui, que foi objeto de uma campanha da fraternidade, não sei de que ano, mas que fala sobre a cultura da paz, e fala aqui sobre a caridade. A caridade como critério de julgamento, a misericórdia, o sermão da montanha, que superar o ódio e a violência. Aqui então fala essas passagens de Jesus, o perdão e a misericórdia, a postura de Jesus diante dos que erram e a construção da pessoa. Como o Divaldo disse, voltando lá no comecinho, que
o perdão é treino. A gente tem que perdoar para aprender. A gente não consegue aprender ou fazer ou deixar na vida, no nosso dia a dia, mais fácil se a gente não treina. E aí, no Livro dos Espíritos, a questão 886, Allan Kardec coloca o seguinte: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? E aí os espíritos respondem para Allan Kardec dessa maneira: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então é para com todos, não é para só para alguns ou para alguns tipos de criminosos ou para alguns tipos de erro. Ele tem que ser para com todos. E aí eu refleti um pouquinho sobre também a origem do crime ou do criminoso, pegando essa palavra da caridade para com o criminoso. Será que isso tem a ver com uma origem na vida social? Será que a gente encontra só os criminosos que vivem, que nasceram na miséria ou na pobreza? Ou nas facilidades para cometer o crime? A ocasião faz o ladrão? Que a gente consegue tirar dessas palavras aqui, desses questionamentos. Eu não sei se vocês andam acompanhando o que está acontecendo na cidade do Rio de Janeiro por esses dias, mas muitas vezes a gente vê que os criminosos, que às vezes, muitas vezes a gente julga serem os piores, são aqueles que muitas vezes roubam, que tiram a vida de outro, que muitas vezes sequestram, mas que são pessoas mais simples, como a gente viu ali, que de repente não conhecem sobre Deus, não conhecem sobre o certo e o errado. E aí a gente anda vendo, pelo menos eu ando acompanhando bastante, todos esses crimes do colarinho branco, como a gente conhece, né? Que vem assolando a cidade do Rio de Janeiro há algum tempo já. Que parece que todo governante que entra lá para administrar a cidade, ele tem caído nessa armadilha, ele tem caído, ele tem essa tendência, né? Ele tem achado essa facilidade e ele tem usado isso a benefício próprio. Então, aqui, o crime e o criminoso têm origem na vida social? Não, não. Isso, muitas vezes, Deus coloca como prova, para que a pessoa consiga superar aquilo, mas não necessariamente o criminoso ou o crime nasce no meio da pobreza. Mas eu acho que isso aqui, nas facilidades para cometer o crime, eu acredito que muitas vezes leva a pessoa que não tem uma força para evitar aquele mal, leva aquilo, leva esse erro. E aí, aonde entra a lei divina, então, dentro disso, dentro dos criminosos? Aonde que entra? Dentro de muitas vezes dos erros que eles praticam. A lei divina, então, ela entra dentro da lei de causa e efeito, de ação e reação. Porque tudo que a gente faz, nós somos responsáveis pelos nossos atos. Mesmo que a gente não conheça o livre-arbítrio, mesmo que nós não tenhamos a ideia de que tudo que a gente faz, a gente tem que dar conta, a conta ela chega, mesmo assim. Porque essa é a lei divina, ela serve para todos. Muitas vezes, como eu disse, a quem não tem o conhecimento, ela pode ser abrandada, mas ela não vai deixar de ser colocada como método de correção, não de culpa e nem de castigo, mas como método de correção.
Então, a lei divina ela é inexorável para todos. É a lei de causa e efeito, ação e reação. Tudo que emitimos, a nós retorna. Se emitimos o mal, ele retornará para nós. Se fazemos o bem, dele receberemos. Até também por conta de vibração, né? Se a gente vibra numa frequência do mal, numa frequência ruim, de pensamentos ruins, é aquilo que a gente vai encontrar, é aquilo que a gente vai receber também de certas pessoas. Agora, se a gente vibra na frequência do bem, da caridade, da paz, o mal com certeza não nos alcança. A cada um segundo as suas obras. Então a lei divina entra aqui. A cada um segundo as suas obras. Sabemos que cedo ou tarde, justiça será feita a cada um segundo suas obras. Então é aquela lei que a gente conhece, de ação e reação, causa e efeito, né? Então aqui eu coloquei uma imagem que a gente muitas vezes tá de costas para aquilo que vai chegar mais cedo ou mais tarde na nossa vida, mas está ali, está à nossa espera. Então, se a gente faz uma coisa que reverbera no bem, o bem chegará a nós. Agora, se a gente faz uma coisa, tem uma ação que não é uma ação benéfica, com certeza a gente não pode colher louros de uma coisa que a gente não fez. E aí, André Luiz diz o seguinte, que ninguém recebe do plano superior a determinação de ser madraço. Aí eu coloquei aqui o significado. Que ou aquele que não se empenha em suas atividades, que é dado ao ócio, mandrião, preguiçoso, vadio. Então, isso aqui não vem, né, na nosso plano reencarnatório, que nós sejamos desse jeito ou delinquente, ou com passagem justificada no latrocínio, ou na dipsomania, que é a necessidade incontrolável de ingerir bebida alcoólica, no meretrício, que é o comércio ou a venda do corpo, ou na ociosidade, no homicídio ou no suicídio. Então, ninguém nasce, nenhum homem retorna ao plano terrestre, né? Sai do plano espiritual para fazer nenhum tipo de ato que diz respeito a isso, nem a ser preguiçoso, nem a ser delinquente, nem a ter a necessidade do vício, nem no ócio, no homicídio, no suicídio. Ninguém nasce com isso, com essa pré-determinação. Mas nós padecemos sim nesse ou naquele setor da vida. Então são as nossas tendências, as más tendências. O impulso de enveredar por esse ou por aquele caminho menos digno, mas isso constitui a influência do nosso passado em nós, instilando-nos a tentação, originariamente toda nossa, de tornar a ser o que já fomos, em contraposição ao que devemos ser. Então, muitas vezes nós deixamos que o nosso passado fale mais alto ainda nos dias de hoje. Deixamos que aquela tendência ruim, ela se aflore novamente, e aí a gente cai em erro de novo. Então, a maioria dos crimes estão relacionados ao poder, desejo de posse, ambição desmedida e ausência de empatia. O orgulho, o egoísmo e a vaidade. Sempre essas tendências ruins acabam aflorando e muitas vezes as pessoas cometem crimes sem a necessidade. Muitas vezes elas cometem crimes por causa de tudo isso, por causa de desejo de posse, por causa de ambição sem medida e a ausência de empatia. Ela não se coloca muitas vezes no lugar do outro. Ela, muitas vezes aquelas pessoas que usam da violência para com o outro, de repente eles não têm um amor próprio, eles não se sentem amados, então para eles o próximo também não tem esse amor, não fará falta. Infelizmente, caem nisso, no orgulho, no egoísmo e na vaidade. A origem do mal, ela reside no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda espécie cessarão quando os homens se regerem pela lei da caridade. Gente, só um minutinho aqui. Então, aqui, como eu disse a vocês,
nós temos, então, esses três aqui que fazem com que muitas vezes nós caímos novamente. Nós caímos novamente nos crimes, né? O orgulho, o egoísmo e a vaidade. Seguindo aqui, vamos novamente aqui voltar no Livro dos Espíritos, na questão 717, onde Kardec faz a seguinte pergunta: que pensar dos que arçambacam os bens da terra para se proporcionarem o supérfluo, em prejuízo dos que não têm sequer o necessário? Então, é o que a gente vê dentro desses crimes, como eu acabei de falar para vocês, por exemplo, desses governantes, né, dos nossos governantes que muitas vezes retiram em benefício próprio e prejudicam a população, prejudicam as pessoas que têm mais necessidade. A resposta é essa: eles desconhecem a lei de Deus e terão de responder pelas privações que ocasionarem. Tá? Então, nada passa impune na justiça divina, nas leis divinas, na justiça de Deus. Como funciona a justiça divina? Pelo ponto de vista de Emmanuel, como que funciona a justiça de Deus? A aflição de hoje é a dívida de ontem, merecimento de agora, crédito de amanhã. Então, o que a gente tem hoje como dívida é aquilo que nós nos endividamos ontem. Nada é por acaso. E o merecimento também, o merecimento de agora, o que a gente faz de bom, as coisas boas que a gente planta hoje, amanhã vira crédito. Então, quem confia na justiça divina e sabe que porta consigo uma alma do bem, não precisa ser protagonista de nenhum tipo de vingança ou sequer criar expectativas diante de outras pessoas. O tempo, por si só, cuida de tudo. Pode demorar, mas ele cuida. Então, é aquilo que a gente fala, né, que eu já disse aqui, que é a lei de causa e efeito. Pode demorar, muitas vezes, a gente se sentir injustiçado por alguma coisa que aconteceu na nossa sociedade ou com alguém que a gente conhece, vítima de alguma coisa injusta, mas um dia chega, um dia as coisas elas entram dentro dos seus como a radiografar-te as certas zonas do ser, de modo a verificar-lhe o equilíbrio. Então, aqui, como nós temos essas tendências, muitas vezes a gente é procurado quando em vigilantes por obsessores, por exemplo, que eles vão tentar com que nós esqueçamos daquilo que a gente conquistou, fazer com que nós caímos de novo, com que aquela tendência ruim, aquela característica nossa, que muitas vezes estava ali guardadinha dentro do nosso espírito, muitas vezes tentando mudar, não dar asas àquele tipo de característica nossa, venha à tona por invigilância, por nossa própria invigilância. As nossas dores respondem assim pelas falhas que demonstremos ou pelas culpas que contraímos. Então nós somos os únicos culpados pelo mal que muitas vezes, pelas dificuldades que nós encontramos no nosso caminho. A lei estabelece, porém,
que as provas e as penas se reduzam ou se extingam, sempre que o aprendiz do progresso ou devedor da justiça se consagre às tarefas do bem, aceitando espontaneamente o favor de servir e o privilégio de trabalhar. Então, nós seguimos aqui com Emmanuel, falando sobre o progresso dentro da nossa evolução, o progresso também dentro da nossa vivência de hoje, do planeta que nós estamos. O Código Penal da Vida Futura é o arrependimento, a expiação e a reparação. Então, muitas vezes a gente pratica o erro hoje. Esse erro, depois do nosso entendimento, leva a um arrependimento. O arrependimento muitas vezes nos traz a expiação daquele erro, porque muitas vezes nós mesmos não conseguimos nos perdoar. Aquilo leva, às vezes, séculos. E depois da expiação vem a hora da reparação, que é aquele momento que nós assumimos a oportunidade, que nós assumimos a necessidade da reparação para conosco e para com o próximo, principalmente. O Código Penal da Vida Futura, o resgate, então, é a prova e a reabilitação é não errar de novo. Então, nós temos a oportunidade de muitas vezes nos desvencilhar daquilo que foi motivo do escândalo, que nos levou à derrocada, que levou os nossos irmãos ao erro, à derrocada. Então, sempre Deus é misericordioso, sempre há tempo de nós nos arrependermos, sempre há tempo do resgate, sempre há tempo da correção do erro. E a nós, ou àqueles que muitas vezes se encontram em um nível superior àqueles que ainda estão nessa vibração, a nós cabe não o julgamento, mas o perdão e a caridade. O perdão, como disse o Divaldo, aquele perdão que não é o esquecimento, mas sim a não revolta, a não violência, não retribuir aquilo de mal que nos foi feito ou que foi feito ao nosso próximo. Então, era isso que eu queria passar, mais ou menos, para vocês, sobre o item 14, fico devendo o item 15, que é sobre o perigo de morte. Queria agradecer a oportunidade do estudo, queria saber se alguém quer dividir alguma coisa conosco. É difícil, é um tema polêmico, muitas vezes nós não conseguimos pensar dessa maneira, nós não estamos preparados ainda para isso, mas é o aprendizado diário que vai nos levar a isso. Eu agradeço a todos que estão aqui,